A união entre Cronos e Reia estava prestes a trazer a maior das divindades do mundo grego, logo após o Senhor do Tempo tornar-se soberano do mundo. Afinal, ele trouxera a liberdade para seus poderosos irmãos quando castrara o pai Urano. Mas a felicidade de Reia duraria pouco, pois logo descobriria que seu marido estava preso em um ciclo de medo e enfrentamento que traria dor e sofrimento ao mundo. Após o enfrentamento ao seu pai, sua vitória lhe garantiu o trono acima dos titãs, mas Cronos tinha medo, pois lembrava das palavras de Urano. Vocês irão se arrepender por terem ido contra seu pai. Essas palavras fizeram Cronos se encher de cautela, perguntando-se o que poderia vir contra ele em castigo pela sua revolta contra Urano. Então ele viu seus irmãos, os Cíclopes e os Hecatônqueros, que eram tão diferentes de si, apenas gigantes mortais, e teve medo que eles viessem a enfrentá-lo. Cronos então usou de sua força e poder para lançar os irmãos gigantes ao Tártaro, e ali os manteve confinados. Mas Temis, a titaníade que representava a justiça, não ficou satisfeita. Por eras fomos confinados na terra. Você levantou sua mão para nos livrar da injustiça de nosso pai, e agora quer cometer os mesmos erros dele? Mas Cronos não queria ouvir falar no assunto e manteve os irmãos cativos. Cronos tomou Reia como sua esposa, e com ela teve diversos filhos. A primeira foi Hestia, mas embora Cronos seja o tempo, ele simboliza algo mais profundo, o tempo cíclico, de eventos que vão e voltam. Então, ele sabia que seus filhos estavam destinados a enfrentá-lo, assim como ele enfrentou o pai. Gigante e monstruoso como era, Cronos engoliu a filha Hestia de uma vez, mantendo-a confinada em seu interior. Logo nasceram Deméter, Hera, Hades e Poseidon, e a todos Cronos engoliu, com medo de ser destronado. Então Reia ficou grávida do sexto filho e estava apavorada com a ideia de entregá-lo à fome de Cronos. Reia foi se aconselhar com Gaia, que já passara por um tormento muito semelhante. Gaia, compadecida, diz a Reia o que fazer. Seguindo os conselhos de Gaia, Reia foi ao Monte Ida, que ficava localizado na ilha de Creta, o mais alto monte da ilha, rodeado por uma floresta fechada. Lá ela encontrou a ninfa Adrasteia, uma das ninfas Melíades, e entregou-lhe o pequeno Zeus para que ela cuidasse e o amamentasse até que crescesse. Reia enrolou uma pedra em lençóis e voltou para junto do marido. Quando Cronos viu Reia se aproximar, logo percebeu que já não estava grávida e trazia algo nos braços. A criança nasceu? Cronos perguntou, já na intenção de devorá-lo. Ele nasceu. Reia respondeu, fingindo uma voz chorosa. Tome cuidado com ele, é tão frágil e pequeno. Fazendo pouco das palavras de Reia, Cronos agarrou a pedra e a engoliu de uma vez, ainda enrolada nos tecidos. Cronos foi completamente enganado e não voltou a pensar em seu último filho. Enquanto isso, Zeus vivia em Creta no Monte Ida, sendo amamentado por Adrasteia, enquanto os Coribantes, divindades menores e trabalhadoras do ferro, o protegiam batendo suas lanças nos escudos e entoando canções para que Cronos não escutasse o filho quando este chorava. E além de tudo, estava sempre sob o olhar cuidadoso de Gaia, que o via crescer com olhos sonhadores. Os anos se passaram e Zeus cresceu, e mesmo que vivesse tranquilamente entre as Melíades e os Coribantes, o jovem deus sabia que tinha um dever a cumprir. Mas como poderia derrotar sozinho o pai? E quando soube que havia chegado a hora de enfrentar Cronos, Gaia lhe disse: Zeus, você precisa encontrar Metis. Ela ajudará em sua busca. Zeus fez como Gaia lhe disse. Encontrou a prima e contou sua situação. Metis também detestava o que Cronos fazia, pois seus pais passaram pela tirania de Urano, e agora via Cronos repetir crueldades semelhantes. Metis decidiu ajudar Zeus e levou até Cronos uma deliciosa bebida. Cronos saboreou o líquido com aprovação, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, sentiu um forte enjoo e começou a vomitar. De sua garganta primeiro veio a pedra que engolira no lugar de Zeus, e em seguida vieram os irmãos, um por um, agora já crescidos e poderosos. Junto a Zeus, os irmãos fugiram da presença de Cronos,
O Titã ficou irado e jurou que destruiria cada um de seus filhos. Estava declarada a Titanomáquia, a guerra entre os deuses e titãs, mas essa é outra história. Talvez você conhecesse essa história, talvez não, mas tenho certeza que algumas das próximas você nunca ouviu falar. Então se inscreva para acompanhar os lançamentos. E se você adora mitologia, dê uma olhada na descrição do vídeo, lá você encontrará links para diversos livros de mitologia e em breve livros da minha própria autoria. Então é isso, mitomaníacos, vejo vocês na próxima história.